Procurando se distrair, você começa a navegar por suas redes sociais. Entre pessoas brigando por seus políticos de estimação e vídeos engraçados de gatinhos, você encontra uma notícia que o deixa preocupado. Graças ao aquecimento global, em 5 anos, todo o gelo do Ártico desaparecerá, diz Al Gore. Você se lembra de que Al Gore é uma pessoa importante, afinal, foi vice-presidente dos Estados Unidos entre 1993 e 2001. Em 2007, ele não só ganhou um Oscar por seu documentário Uma Verdade Inconveniente, como também o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços para divulgar a questão das mudanças climáticas globais. 5 anos, você se espanta. Isso está logo ali, pobres ursos polares. Precisamos agir antes que essa tragédia aconteça. Porém, ao reler a matéria, você percebe que ela não é nova. Ela é de 2009 e a previsão dele dizia respeito a 2014, um ano que já ficou lá para trás. Você pondera, talvez o gelo não tenha desaparecido como ele havia previsto, mas é possível que ele tenha diminuído bastante. Ao procurar informações sobre o que aconteceu com a calota polar ártica em 2014, você descobre que sua extensão havia aumentado em 1,7 km² nos últimos 2 anos, um aumento de 43%. Tem caroço nesse angu, você suspeita. Discursos como o de Al Gore não estão restritos a políticos, mas são feitos também por alguns cientistas, jornalistas e celebridades. Uma pessoa bastante engajada na venda do medo é o excelente ator e inveterado proselitista Leonardo DiCaprio. Constantemente, ele nos ensina que, se não mudarmos nossa maneira de viver, grandes catástrofes nos aguardam devido às mudanças climáticas. A não ser que vive em uma realidade paralela, não há mais tempo para negação, diz o ator. Claro que entre um sermão e outro, ele viaja pelo mundo em seu jatinho e em seu iate, porque afinal ninguém é de ferro. Esses vendedores do medo não são um fenômeno recente. No que diz respeito ao clima, encontramos-los há mais de século. Ora a ameaça era uma nova era glacial, ora era um superaquecimento global, até se decidirem recentemente por chamarem a suposta ameaça simplesmente de mudanças climáticas globais, pois aí protegem seus augúrios de refutação. Profetas do Apocalipse sempre superestimam previsões sombrias e subestimam a engenhosidade humana em solucionar problemas. Lamentavelmente, graças àquele nosso comportamento de aversão ao risco, tendemos a acreditar nesses falsos profetas. Já encontramos previsões desse tipo em 1895, quando a edição de 14 de fevereiro do New York Times alertava em uma reportagem: geólogos acreditam que o mundo está congelando novamente. O mesmo jornal, em 7 de outubro de 1912, reforçava a ameaça. Professor Schmidt nos alerta para uma vindoura era glacial. 10 anos depois, em novembro de 1922, Monthly Weather Review já previu o contrário, que o Oceano Ártico estava se esquentando. No ano seguinte, na sua edição de 9 de agosto, o Chicago Tribune voltava a relatar que o gelo ártico varreria o Canadá do mapa, segundo os cientistas. Só para ficarmos no New York Times, perceba como as previsões vão se contradizendo. Em 18 de setembro de 1924, o jornal afirmava que havia sinais de uma nova era glacial para, em 15 de maio de 1932, relatar que as calotas polares estavam se derretendo e o nível dos mares iria subir. Em 7 de agosto de 1952, diziam que o planeta estava se resfriando, mas, apenas 3 dias depois, reportavam que ele havia esquentado nos últimos 50 anos. Em 15 de fevereiro de 1959, afirmavam que a teoria de aquecimento global ganhava apoio, mas, em 21 de maio de 1975, diziam que um grande resfriamento mundial se aproximava. Em 1970, quando a moda da vez era do resfriamento global, o ecólogo estadunidense Kenneth Watt decretava: nas taxas atuais de acúmulo de nitrogênio, é apenas uma questão de tempo até que a luz seja filtrada da atmosfera e nenhuma terra agrícola seja aproveitável. O mundo está se resfriando bruscamente por pelo menos 20 anos. Se essa tendência continuar, a temperatura global média estará 4 graus menor em 1990 e 11 graus menor em 2000. Isso é mais do que o dobro do necessário para nos colocar em uma nova era glacial.
Nada como a sabedoria dos especialistas, não? Se as previsões de cientistas são fracas assim, que dirá as de tecnocratas dos altos escalões da administração pública? Em 2004, um relatório secreto do Pentágono dizia que as mudanças climáticas provocariam em breve uma catástrofe global. Segundo o relatório, as principais cidades europeias estariam submersas e a Grã-Bretanha estaria sob um clima siberiano, já em 2020. Essa catástrofe levaria a guerras, revoltas, secas e carestia, que ceifariam a vida de milhões de pessoas. É comovente como o maior aparato militar do mundo se preocupa com vidas humanas, não? Será que já consideraram parar suas guerras? Um caso curioso aconteceu no Parque Nacional Glaciar de Montana, no noroeste dos Estados Unidos. O parque é dominado por montanhas moldadas por grandes geleiras da última era glacial. Ainda hoje, há resquícios dessas geleiras lá, os tais dos glaciares. Nos anos 2000, com base em modelos matemáticos, cientistas estimaram que eles desapareceriam em 20 anos devido ao aquecimento global. Para alertar os visitantes, a administração do parque espalhou por toda a sua área placas que diziam: os glaciares desaparecerão completamente até 2020. Em 2020, os glaciares continuavam lá e as placas tiveram de ser removidas. As previsões de desastre iminente, seja pelo clima, por asteroides ou por doenças, não estão relacionadas com segurança, ciência ou verdade. Ao contrário, estão relacionadas com a transferência de dinheiro e poder dos setores produtivos da sociedade para o setor parasitário, isto é, o Estado e seus cúmplices. Os que fazem essas previsões e que se beneficiam dos fuzis estatais sabem que o medo implica financiamento. Até cientistas que trabalham com isso sabem que têm chances muito maiores de terem seus projetos financiados e seus artigos publicados se seguirem essa linha alarmista. O medo é uma poderosa ferramenta a ser usada por políticos, como pudemos observar na farsa de 2020. Uma vez amedrontadas e em pânico, as pessoas abrem mão, sem pensar duas vezes, de qualquer migalha de liberdade que ainda tenham e a entregam de bandeja a políticos. Estes, por sua vez, tendo a faca e o queijo na mão, não hesitam em adotar as medidas mais draconianas possíveis, completamente antiéticas, para pretensamente resolver o problema. Com isso, além de não resolverem nada, causam sofrimento, miséria e morte, especialmente entre os mais pobres, que são os mais vulneráveis. Embora a causa do medo, real ou imaginária, possa até passar eventualmente, a tirania sempre fica. Como bem disse o filósofo irlandês Edmund Burke, nenhuma emoção retira da mente toda a sua capacidade de agir e raciocinar como o medo. Ou ainda o personagem Fox Mulder, da série Arquivo X, interpretado por David Duchovny. O medo é a mais antiga ferramenta de poder. Se você for distraído pelo medo daqueles ao seu redor, não perceberá as ações daqueles acima de você. Nessa questão das mudanças climáticas globais, portanto, não podemos nos deixar ser distraídos pelo medo.